Numa estação distante, espremida entre o tempo e o desconhecido, existe um trem singular. Cada vagão é uma porta para um universo distinto, desafiando viajantes a aprenderem as suas lições para encontrar o caminho de volta para casa. Desde jardins florescentes até cidades mecânicas, cada parada é uma prova única, um teste de sabedoria e coragem. Os passageiros embarcam na jornada do autoconhecimento, enfrentando desafios que transcendem a compreensão. No entanto, a verdadeira viagem é o interior, onde o destino final não se revela como um lugar, mas como a compreensão mais profunda de si mesmo. Quer então saber o que eu achei da animação O Trem Infinito, ou Infinite Train? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Felcambos e hoje estou com uma indicação aqui para vocês. O Reginaldo, ele já apareceu várias vezes aqui nos comentários, tá sempre nas lives, então ele pediu meio que sugeriu que eu assistisse Infinity Train, falando que era bem legal e valeria a pena um review de 1/3. No final são 4 temporadas, então assisti uma temporada para fazer essa review. E algo bem interessante que eu vou trazer para vocês. Obviamente, eu assisti até o final porque eu achei impressionante, sem contar que cada episódio tem 11 minutos, então foi rapidinho, matei todos os episódios bem rapidinho. Mas para análise de hoje a gente vai focar simplesmente na primeira temporada. Vou dar um parecer rapidamente do que eu achei de uma maneira geral, da animação como um todo, mas a gente vai focar mais ou menos na primeira temporada. Na primeira temporada, a Tulipa, de 13 anos, encontra-se presa em um trem aparentemente interminável, onde cada vagão tem a sua própria dimensão de bolso. Ela está acompanhada por um robô de dupla personalidade chamada One-One e pelo rei dos Korgs, Atticus. Com admiração e frustração com a natureza dos trens, Tulipa e seus amigos percorrem os vagões em busca do condutor para obter respostas. Estranhamente, sua busca está sendo ameaçada por um monstro misterioso e ameaçador com vários braços. Então, pessoal, de uma forma geral, algo bem interessante sobre a animação como um todo é que você percebe diversos elementos bem interessantes nessa animação. Apesar de ser algo relativamente infantil, é um tipo de animação muito interessante para todas as ideias porque tem aquela pegada Pixar. Ou seja, a criança vai ver uma coisa, o adulto vai ver outra coisa totalmente diferente. Claro que existe toda a mensagem que existe por cada um desses livros, no caso, cada uma dessas temporadas, porém, de uma forma geral, é interessante que você percebe que a narrativa ela é bem construída, a moral da história é bem desenvolvida e toda a jornada que se faz é algo bem legal. Obviamente, a jornada, se você for pegar o princípio básico dessa história, basicamente, nós temos dois clichês muito fortes, a jornada do herói e aquele típico que o mais importante da jornada é o caminho e não a chegada. Claro que, apesar de ser dois temas bem batidos, como é desenvolvida essa história, ela é bem diferente pelo fato de que o foco, apesar de ser essas duas mensagens, tanto a da jornada do herói quanto a dessa moral da história, o como é feito gera uma intrigação, gera uma curiosidade, gera alguns gatilhos, gera coragens e diversos outros gatilhos mentais que você percebe que existe sim. Tanto que quando a gente fala sobre clichês, eu gosto muito de pontuar que clichê só é clichê se mal feito, se for bem feito vira tendência. Porque se for pegar para pensar, todos os filmes de terror têm as suas mesmas características, todos os filmes de ação têm as mesmas características. Por quê? Porque é um estilo, meio que uma tendência daquele gênero. Então, se você escolhe um gênero e você segue essa tendência, não é um clichê. O clichê é quando você pega essa tendência e faz mal feito, parecendo sim um clichêzão. Então, apesar dessas duas temáticas serem bem clichêzonas, o como é feito é algo bem interessante. Porque a jornada do herói, ela funciona, por isso é repetida tantas vezes. No caso, o mais importante da jornada é o caminho, não a chegada, também é algo que funciona, por isso muitas vezes é usado, mas o como é usado que é o interessante. Vários críticos falam que o importante não é necessariamente o que é contado, mas sim como é contado. O que é algo que a gente já viu várias vezes, mas o como que é o diferente. E nessa animação, em todas as temporadas de uma maneira geral, você percebe que, apesar de seguirem uma formulinha bem fechadinha, o como é feito é algo interessante. Tem várias subidas e descidas de diversas formas de se apresentar,
Porém, você percebe que a construção narrativa, o arco de personagem, tudo isso tem um objetivo. Vamos então focar na primeira temporada no quesito de história, personagem, world building, e caso você ache interessante, você aí maratona as 4 temporadas. Em tese eram para ser 8 livros, no caso 8 temporadas de 10 episódios cada uma, mas aconteceu que não foi para frente, sendo que parou na 4ª temporada, mas já tinha até previsto como seria a história da 5ª, algo que eu vou abordar mais no finalzinho. Então você percebe que quando a gente fala da construção narrativa desta animação, você tem a típica jornada do herói. Nós temos um protagonista que tem algum tipo de problema e ele é convidado a participar de uma jornada. Tanto que ele é convidado para essa jornada, sair do bem comum. Onde a Tulipa está com o problema da separação dos pais e com isso ela é convidada a participar desse trem infinito. Chegando lá, ela sai do meio comum e vai para o mundo fantástico, algo que é apresentado. Com isso, ela encontra meio que um mentor, alguém que vai ajudar a guiar essa história, no caso, o robozinho Wan, que apesar de não ser aquele que vai guiar por todo o caminho, é meio que um guia que vai mostrando algumas coisas para ela. Encontra aliados, no caso, nós temos aí o Korgzinho, o Atticus, que é um dos seus aliados que vai encontrando no meio do caminho, encontrando pessoas que vão ensinando coisas até que chega na primeira queda. Após a primeira queda, no caso que seria descobrir que tem que descer o número que está na palma, né, na palma da mão dela, no dorso, na palma da mão dela, e você percebe que tem toda essa mensagem, toda essa evolução. Após a queda, tem toda a retomada para vencer o clímax, ou seja, vencer o grande vilão final, que é o condutor, no caso, o falso condutor, e com isso você tem todo o desenvolvimento para voltar a si e assim voltar com o Elixir. E qual é voltar com o Elixir? Devolver o trem para o condutor verdadeiro e depois ter a sua recompensa final, que é o seu melhoramento. Então você percebe que a construção narrativa de todos esses 10 episódios servem basicamente para você mostrar a jornada do herói. Claro que a jornada do herói tem vários outros passos que não foi citado aqui, porém você percebe que a grande estrutura básica da jornada do herói foi feita. Então mesmo que você não perceba claramente, nossa, eu nem percebi que tinha isso, porém é algo muito bem estipulado, então você percebe que existe. Então tem essa estrutura. Outro ponto interessante é que também você percebe os 3 atos dentro dessa problemática. O primeiro ato, onde tem a apresentação dos personagens, onde nós temos a apresentação do Wan, a apresentação da Tulipa, a apresentação do Korgzinho, apresenta, sim, um antagonista de algumas formas, até que chega no segundo momento, onde você apresenta bem fortemente a problemática, eu preciso reduzir o meu número até o 0, e agora vamos chegar até o final, e chega no final da conclusão, onde realmente faz toda a movimentação, e com isso ela chega no 0 e volta para casa. Então o interessante é que você percebe que é uma historinha muito bem estruturada em diversos pontos e diversas narrativas. Quando a gente fala, por exemplo, da construção de personagem, você vê todo o arco de personagem da Tulipa, onde você tem uma personalidade X que vai sendo modificada e aprendendo a partir das suas coisas, vai gerando graus de gostabilidades, tanto nos acertos quanto nos erros. É um personagem que não é contínuo, nem para cima nem para baixo, ele é um contínuo ondulado, obviamente sempre para cima, porque é um arco de desenvolvimento, porém você percebe que tem curvas aristotélicas, tem momentos que ela cai, retrocede, que ela avança, desenvolve, se estagna. Então você percebe que existe sim uma estruturação de personagem, mas sem mudar a sua premissa. Ela é uma menina lógica, ela é uma menina levemente birrenta, ela é uma menina assim assado, então você percebe que mesmo até o final, onde ela tem toda a aprendizagem para ser uma pessoa melhor, mesmo com isso, seus traços de personagem se mantêm. Mantendo sim uma estrutura lógica, mantendo sim uma estrutura aventureira, mantendo sim uma estrutura corajosa. Porém, você percebe que as suas ações e reações vão sendo desenvolvidas com o formato e com a estrutura que vai acontecendo. Por isso que eu acho muito interessante quando você percebe que, mesmo uma historinha simples, ser uma historinha que tem construção, tem desenvolvimento, é bem legal. No caso aqui, dentro dessa construção de personagem, desse arco de personagem, você vê que todo o desenvolvimento do personagem está diretamente ligado nos arcos narrativos que constrói. Se você pega, por exemplo, a jornada do herói, que é algo que é utilizado aqui com muita força, você vê que o desenvolvimento dos personagens anda junto com as quedas, com as subidas, com as aprendizagens. No momento que sai
do mundo comum e entra no mundo fantástico, seja ele qual for, ou sai do mundo comum, você percebe que existe sim um embate entre o que ela sente, o que ela pensa, e você vê essa dualidade. Quando ela conhece os seus primeiros amigos e mentores, você vê que existe sim tanto uma vontade quanto uma barreira, e você vê toda a transformação quando existe cada algo que é apresentado em cada um dos vagões, e ela cede, ela entende, ela faz, e quando ela percebe o que tem que ser feito, existe uma nova mudança que vai sendo construída de vagão a vagão. Então não quer dizer que algo que ela aprendeu no vagão 2, ela usa no vagão 3. Não apenas do conhecimento de world building, de cenário, mas sim da construção de personagem. Porque se o personagem houve uma mudança no vagão 1, mudar novamente no vagão 3 é um pouco estranho. Talvez para melhor, seguindo no arco de personagem. Pode ter as recaídas? Pode. No momento que, eu preciso ser uma pessoa boa. Ela fica feliz, ela quando... Mas personalidade é algo que você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai fazendo aos pouquinhos. Então eu acho bem interessante que mesmo que seja 10 episódios, algo bem curtinho, principalmente porque são apenas 11 minutos de episódio, não são 20 de uma maneira geral, como aparece os episódios de uma maneira geral, então você percebe que mesmo em 11 é algo bem completo e bem fechadinho. Começa, tem a problemática, desenvolvimento da problemática, resolução da problemática. Então, até mesmo dentro de cada um dos episódios, você percebe uma terceira técnica que a gente já trouxe aqui, que é o MICE, onde você tem apresentação, problemática, resolução da problemática e vai para frente. Você tem começo, meio e fim. Então, mesmo que tenha a construção que você vai fechar de um lado e você vai abrir de novo para o próximo problema, perfeito. Mas o MICE ele é fechadinho. Primeiro nós abrimos o gigantesco MICE, que é eu preciso sair daqui, e vai acabar quando você sair. Porém, cada um dos vagões vai tendo seus mini MICEs até chegar no final. E tem toda a construção de conexão entre eles, que isso é uma das coisas mais difíceis, porém mais importantes de uma história. E aqui ele é mostrado toda essa construção. Pelo quê? Como cada vagão representa um crescimento moral ou intelectual do personagem, você precisa realmente ser acumulativo. Não adianta você desaprender coisas, não adianta você ignorar que você sabe X ou não sabe Y. Claro, cada vagão precisa de algo diferente, precisa de uma estrutura diferente, precisa de uma aprendizagem diferente, perfeito. Porém, depois que você aprende, existe toda a comoção para ir para frente. No caso, para frente e para trás, que eu digo na projeção da história. Você pode retroceder o personagem, perfeito. Mas aqui você percebe que existe uma ida para frente no desenvolvimento da história. Então você percebe que todo o arco de personagem, toda a construção de história, ela é feita com o objetivo de chegar até o final. E o cenário que é construído também tem tudo a ver para o desenvolvimento da história e o desenvolvimento do personagem. Claro que se a gente for pegar e estipular e fazer um vídeo apenas do world building por detrás do Trem Infinito, é bem legal, ele é bem complexo, dá para fazer um vídeo realmente inteiro. Mas o que eu queria abordar aqui é a indicação. Por quê? O world building construído aqui, ele tem todos os sentidos, todas as maneiras para fazer com que o arco de personagem aconteça e a história aconteça. Ou seja, essa animaçãozinha, ela é muito boa para você perceber o tripé da narrativa. Sem história, personagem não tem o porquê existir e cenário porquê existir. Sem personagem, não temos história e nós não temos cenário que vão contar desse personagem. E se você não tem cenário, não tem aonde a história acontecer e o personagem sobreviver. Por isso, os 3 pontos são muito importantes para uma narrativa como um todo. Então, a história precisa fazer sentido com o personagem e o cenário. Personagem com a história e cenário com a história e personagem. Então, se o seu objetivo narrativo é contar uma história de um mundo fantástico onde as pessoas vão aprendendo suas lições a partir de possibilidades e oportunidades diferentes, a história precisa contar isso. E o cenário precisa fazer sentido para que essa história aconteça. No caso, por ser um trem, problemáticas de trem, vagões, mudanças de condutor, de maquinista, mudanças de vagão.
Por acaso, cada um dos cenários possui uma problemática, então existe uma física diferente, uma química diferente, uma biologia diferente, uma sociedade diferente, diversos pontos que vão criar esse microcosmo. Então, bem interessante é que, novamente, em cada um dos cenários, no caso, cada um dos vagões, existe a proposta de Genius Loss em cada um deles. Eu tenho uma essência que é o quê? Vagão cromático. É totalmente espelhado. Dentro desse espelhamento, você tem construção de personagens, leis, físicas, sociedade, política, relacionamentos, sistema mágico de maneira geral. Então você percebe que cada um dos vagões, mais ou menos, existe uma proposta de Genius Loci desenvolvida. No caso, por exemplo, cenários curtos, onde é apenas as pessoas passando por patos vesgos, qual que é o objetivo desse patos vesgos, no caso deste vagão? É bloquear os personagens que estão fugindo dos personagens que estão caçando. Então você percebe que até mesmo a construção da existência de um vagão, apesar de parecer a sua aleatoriedade, existe um objetivo narrativo. Ah, mas é a mão do roteirista. Não. Por quê? O objetivo do trem é melhorar as pessoas, resolver problemas, algo que você percebe na primeira temporada e fica muito claro nas temporadas seguintes. Então, como o objetivo do vagão, no caso do trem, é ensinar com os seus passageiros, com interação com outros passageiros, os passageiros interagindo com os moradores dos vagões e toda a problemática em volta, você percebe que eu preciso fugir dos guardas. Então o que acontece? Vai ser construído aleatoriamente um vagão ali para conseguir resolver essa problemática. Então o que é interessante? Novamente, você pode considerar mão do roteiro? Pode, mas sabendo que a ideia do trem é essa, faz todo sentido que isso aconteça. Ah, mas você é o poder das suas próprias escolhas. Eu, como passageiro, posso chegar a destruir vagões, eu posso desmontar o carro, eu posso matar os habitantes, eu posso destruir as sociedades. Pode. Livre-arbítrio. Quanto mais você se aproxima do seu melhoramento, mais tende a zero. Quanto mais merda que você faz, tende ao infinito. Então você percebe que toda essa construção evolutiva vai de acordo com a proposta. E quando acontece essas escolhas muito cabulosas, existe sim dentro do próprio sistema mágico, de todo o ambiente construído pelo trem, essa projeção. Como eu falei para vocês, o world building por detrás do trem é algo incrível, porque ele fortalece a história, fortalece o personagem e toda a lógica por trás. Tanto que se você for ver, também tem diversas referências, como acontece referência com Matrix, tanto que um dos antagonistas é um robozão com tentáculos muito parecida com a galera do Matrix, o próprio que você está encapsulado e você leva, onde você precisa descobrir a realidade da falsa, então você vê que tem muitos elementos de referência de Matrix aqui por ser um sci-fi, porém bem mais fantástico, e no caso aqui, existe uma justificativa talvez um pouco mágica, misturado com um pouco dessa ciência, tanto que o próprio condutor, o One One, que se descobre depois que ele é o verdadeiro condutor de todo o trem, você percebe que existe sim um fator lógico-matemático e o outro fantasioso dentro da sua bipolaridade, essa dupla personalidade. Então, de uma forma geral, o que eu acho muito legal, que sim, você deve assistir. Dublado, legendado, tanto faz, os dois são muito bons. Assistir uns dublados, uns legendados, porque eu não tenho Max, então eu tive que ver de outras formas. Mas de uma ideia bem interessante é, sim, assistam. Ah, mas Rafa, é infantil? É, mas você como adulto vai perceber muitas mensagens subliminares aí de grandíssima aprendizagem. E o outro ponto é que se você é world builder, você é escritor, você é mestre, quer entender como relacionar história, narrativa, cenário, personagem e há um cenário vivo, porque as consequências das ações em um local reflete no trem, reflete na vida dos outros. Tanto que depois que a Tulipa ela liberta a TE, no caso que acontece a sua cópia espelhada na segunda temporada, existe a consequência inteira da segunda temporada por isso.
No caso que todas as coisas que foram feitas interagem diretamente na terceira temporada. E o que acontece na quarta, que é uma frequência, no caso acontece antes da primeira, está diretamente relacionado. E se fosse a quinta temporada, que a ideia seria mostrar o como surgiu o antagonista da primeira temporada, você percebe que existe toda uma relação de impacto direto. Porque o antagonista da primeira temporada tem interferências direto na terceira. As ações dela na primeira temporada têm ações diretas na segunda. E o fato de coisas que acontecem na quarta interferem diretamente na primeira e por consequência, e a quinta temporada, que seria uma história correvalente, que acontece meio que no mesmo tempo que a quarta, também interfere na história como um todo. Não se sabe o que acontecia na sexta, na sétima e na oitava, pelo fato de que não chegou nem a roteirizar, porém é uma coisa bem interessante. Por isso que, qual é o veredito final? Assistam, vale muito a pena. Rafa, eu só vou assistir a primeira temporada, perfeito, a história tem começo, meio e fim e fecha bonitinho. Quer assistir a segunda? Assiste. A terceira? Assiste. Quarta? Assiste também. Vale a pena, é bem curtinho, são 11 minutinhos cada episódio. No caso, uma sentada aí de meia hora você já assiste 3 episódios, já foi um terço da primeira temporada. Então, de verdade, assistam, é bem legal, é bem divertido, tem uma profundidade de ensinamento bem legal, e se você é escritor, vai perceber todas essas técnicas. Se você quer ser world builder, você vai entender todas as premissas de cada vagão e a toda a tecnologia, sistema mágico e premissas que existe no trem como um todo. Se você é mestre, aí é bem completão também. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!